Salve, salve, segundos anos. Bom dia, aqui é o professor Rafael do Agil Magalhães. E hoje a gente vai ver características gerais dos fungos, certo? A primeira parte. Pessoal, em primeiro lugar, a gente tem que saber que algumas características só se encontram nos fungos, certo? Por isso que eles são considerados um reino à parte. E essa primeira característica que a gente vai ver é que a maioria dos fungos é constituída de hifas, tá? O que seriam hifas? Hifas são filamentos de células densamente unidos. É como se fosse um arranjo de um monte de células juntas conectadas, tá? Você não sabe muitas vezes onde termina uma e onde começa a outra. E elas formam filamentos, uma rede, né? De, de células juntinhas que formam, certo? Essa estrutura aqui que vocês estão vendo na foto. O conjunto desses filamentos, né, o conjunto dessas hifas, forma o que nós chamamos de micélio. O micélio são hifas agrupadas que se dissociam facilmente e nunca formam um tecido verdadeiro. É bom aqui lembrar que os únicos reinos da natureza que possuem tecido verdadeiro são o reino vegetal e o reino animal. Então, os fungos eles não formam um tecido, né? Eles não têm esse nível de diferenciação e de organização que permita classificá-lo como tecido, tá? Então, os fungos são formados de hifas. Essas hifas são nada mais nada menos que filamentos, né? Longas cadeias de células unidas, né? Densamente unidas. E o conjunto de todas essas hifas, tá? Formam micélios, tá? Aqui nós temos à direita essa imagem de um cogumelo, que talvez seja o fungo, o tipo de fungo mais comum, né, que vocês estejam mais familiarizados, tá? Nós temos as hifas aqui e nós temos o micélio, que é o conjunto de hifas. As hifas da maioria das espécies de fungos são divididas em paredes transversais denominadas septos. Então dá uma olhadinha aqui nessa imagem real, certo? Aqui verdinha, nós temos aqui essa hifa, tá? E aqui mais ou menos nessa região, onde está o mouse, nós temos uma divisóriazinha, tá? Divide uma parte da outra. Essa divisória é um septo, ok? Aqui temos outro. Vamos visualizar um desenho, um esquema para entender ainda melhor. Pronto. Então aqui nós temos essa imagem esclarecendo, certo? Que a maioria dos fungos tem essas divisórias ao longo da hifa, tá certo? E essas divisórias, essas paredes aqui, são chamadas de septos. As hifas que contêm septos, que são a maioria, né, são hifas chamadas septadas. Hifas septadas. Tá? E o crescimento dessas hifas, é bom aqui ressaltar, que ocorre sempre nessa parte aqui no ápice. Tá? No ápice, no finalzinho da hifa. É aqui que ocorre o crescimento. E esse crescimento é para valer. Tem espécie de fungo que cresce, se você fosse somar todo o crescimento, né? Daria, se você fosse somar 1 quilômetro de hifas que cresceram em 24 horas. Então, é uma atividade intensa, tá? E esse crescimento ele se dá aqui na área dos ápices, né? Muito embora toda a área, toda a hifa por inteira, tá? Esteja em atividade, esteja produzindo proteínas, tudo isso, tá? Entretanto, nem todas as hifas possuem septos, tá? Nem todas são septadas. As hifas que não possuem septos são denominadas hifas aseptadas, né? Esse A aqui é de negação, aseptadas. Ou ainda, também são chamadas de hifas cenocíticas, ok? Hifas cenocíticas. Então, qualquer termo está correto. O mais utilizado é cenocítica. Então, aqui também um desenho para a gente entender melhor.
certo? Essas hifas cenocíticas, tá? Quando a gente fala em hifa cenocítica, a gente quer dizer que estamos nos referindo a hifas que são aquele filamento de células, né, juntinhas, e elas estão contidas em um citoplasma comum. Você não sabe onde começa uma região celular e onde termina outra, tá? Então estão contidas em um citoplasma comum. Mais que isso, essa estrutura, essa hifa cenocítica, é uma estrutura multinucleada. Olha quantos núcleos nós temos aqui ao longo dessa hifa. Na maioria dos fungos septados, tá? Os septos são perfurados por um poro central. Então existe algum nível de comunicação entre um lado e outro do septo, certo? Aqui nós temos um poro central simples, certo? Esse buraquinho aqui conecta em alguma medida um lado ao outro, certo? Mas nós temos outros tipos de poros que conectam. Por exemplo, nós temos esse doliporo. Aqui tem essas membranas aqui, que parecem parênteses, né? Não por acaso são chamados de parentossomos, certo? São tipo membranas que controlam em alguma medida o conteúdo de uma parte para a outra. Agora, nós temos algumas hifas que têm septos tão grandes que é como se não tivesse septo. Aqui. Nós temos septo com poro central desobstruído, como é o caso de um fungo chamado Gibberella acuminata. O que é que acontece? O conteúdo aqui, certo? Núcleo, citoplasma, membrana plasmática, de um lado, tem total acesso ao outro lado, certo? Porque esse septo aqui é muito grande, ele é totalmente desobstruído, certo? Então, na prática, certo? É como se não tivesse septo. A gente está vendo o septo aqui, é verdade, ele existe, mas não atrapalha em nada o contato de um conteúdo dessa região aqui, que seria uma região celular, com a outra, ok? Então, esses são septos com poro central desobstruído. Entretanto, nem todas as espécies de fungos estão momentaneamente formadas por hifas, ou seja, nem todas as espécies de fungo estão filamentosas. Você pode encontrar espécies de fungos em outra forma, que é a forma leveduriforme. Vocês já devem ter ouvido falar das famosas leveduras, tá? As leveduras são estruturas fúngicas unicelulares, ok? E aqui não cabe falar que essas leveduras elas sejam um tipo de fungo. Na verdade, não. Não é que existe os fungos leveduriformes e os fungos filamentosos. Não. Uma mesma espécie de fungo, certo? Ela pode, ora, se apresentar de forma leveduriforme, ora se apresentar de forma filamentosa, com aquelas hifas que nós discutimos agora há pouco. Ok? Então, quando a gente fala em levedura ou em fungos leveduriformes, estamos nos referindo a uma forma morfológica de crescimento. Tá? E leveduras, por esse motivo mesmo, são observados em uma ampla variedade de fungos que não são, na realidade, parentes próximos, confirmando essa ideia de que levedura, né, fungos leveduriformes, eles estão leveduriformes, não é que eles sejam leveduriformes, eles estão leveduriformes por questões, muitas vezes, ambientais, tá? Pelo clima, pela disponibilidade de recursos de alimento, ok? Então, alguns fungos, tá? Eu diria até que muitos fungos são dimórficos. Aqui nós temos essa imagem, certo?
de um fungo chamado Candida albicans. E todos nós temos, certo? Todos nós temos esse fungo na nossa flora, certo? Na boca, também na região genital. E esse é um fungo oportunista. Quando a imunidade baixa, né, ele às vezes causa problemas, certo? A Candida albicans, ela cresce como células de levedura, essa gosminha aqui, ó, onde está o mouse, e células filamentosas, aqui as hifas, certo? O conjunto aqui forma um micélio, certo? Então, uma mesma espécie, ela pode ora ser leveduriforme, ora ser filamentosa. E uma curiosidade, a forma filamentosa é a forma na qual muitos fungos procuram alimento, como é o caso de Saccharomyces cerevisiae, aquele fungo responsável, né, por permitir a produção de vinhos, cervejas, pães, tá? Então, existe todo um cuidado da indústria alimentícia para manter esse fungo, essa espécie, Saccharomyces cerevisiae, sob a forma leveduriforme, sob a forma de levedura. Tá? Como é que eles fazem isso? Eles nunca deixam faltar comida, nunca deixam faltar as condições necessárias para que o fungo esteja sempre abastecido, um ambiente adequado, e aí ele não se torna um fungo filamentoso, certo? Porque é a forma leveduriforme que faz as etapas necessárias para a produção dos alimentos que eu falei. Uma outra característica que eu queria que vocês se lembrassem, tá, é que todos os fungos, sem exceção, esteja ele na forma leveduriforme ou na forma filamentosa, certo? Todo fungo tem parede celular, certo? Vocês podem lembrar aí que outros seres vivos têm parede celular, né? Vocês sabem que bactérias têm parede celular. Eu já devo ter falado que plantas também têm parede celular. Só que a parede celular dos fungos é uma parede diferenciada das demais. E nós vamos entender por quê. Então, olha só. Aqui nós temos uma célula, né, de uma levedura que inclusive está aqui se reproduzindo, está lançando um broto, né? Processo de brotamento. E essa é uma célula, como vocês sabem, uma célula eucariótica, uma célula que é toda compartimentalizada. Nós temos o núcleo, nós temos mitocôndrias, nós temos ribossomos, nós temos a membrana plasmática e por fora nós temos a parede celular. O que é que essa parede celular tem de especial? A parede celular dos fungos é formada principalmente, o principal composto, né, que faz a diferença das características desse grupo é uma tal de quitina, tá? Existe a presença de quitina. Olha aqui, rosinha, certo? Essa aqui é a quitina. O que é quitina? Quitina é um polissacarídeo, é um açúcar, tá? É um carboidrato. É um açúcar. E ele tem algumas propriedades bem interessantes. Em primeiro lugar, ele é um carboidrato que é mais resistente à degradação microbiana do que outros carboidratos. Então, isso é uma característica que traz vantagens aos fungos, certo? Eles são mais resistentes. Resistem mais à degradação microbiana. Por outro lado, as paredes celulares dos fungos, por terem quitina, são mais rígidas, né? São mais rígidas. E isso impede que os fungos possam exercer algumas funções que são comuns para outras células de outros grupos, como, por exemplo, fagocitose. Tá? Os fungos não fazem fagocitose. Os fungos eles não englobam outras células ou outras partículas menores. Ok? E é por esse motivo que os fungos obrigatoriamente têm de liberar no ambiente o que nós chamamos de exoenzimas ou exoenzimas. Essas exoenzimas são enzimas que são lançadas no ambiente onde eles estão, certo? Ou seja, para o exterior da célula,
para o exterior do organismo, para o exterior do fungo. E essa enzima, ela digere, ela quebra, ela destrói a matéria orgânica, tá? Ela é digerida do lado de fora, tá? E após ser digerida, aí o fungo ele passa a absorver essas substâncias que foram digeridas através de suas hifas, através da porção terminal de suas hifas, certo? Então, é por isso que se diz que os fungos eles são heterótrofos, é verdade, eles precisam de uma fonte externa de alimento, eles não produzem próprio alimento, mas são heterótrofos por absorção. Eles precisam absorver o alimento já prontinho de fora, certo? Já digerido de fora. Então, que fique claro, os fungos eles não conseguem fagocitar substâncias. Bem, pessoal, por hoje é só isso. Na próxima aula a gente se aprofunda mais em outras características, sobretudo na forma de reprodução dos fungos, que é bem complexa.